Olá, sejam bem-vindos ao Paulo Figueiredo Show, direto do canal de corte Paulo Figueiredo, do canal do Fio Diário, também do Rumble e do Locals.com. Hoje vocês estão vendo que eu não estou no meu estúdio, estou em um lugar diferente, cenário diferente, mas eu estou muitíssimo bem acompanhado. Eu estou em Washington, D.C., a capital americana, numa série de agendas com, eu posso dizer, alguns se não todos os melhores parlamentares do Brasil, e vocês, alguns deles vão passar hoje para vocês o que é que nós estamos fazendo aqui, e combater algumas fake news até da direita que estão saindo sobre o que nós viemos fazer por aqui. Esse é o Paulo Figueiredo Show. Figueiredo. E estamos aqui, eu não estou sozinho. Deixa eu chamar algumas pessoas que estão aqui comigo. Deixa eu começar chamando aqui o meu grande faixa preta aqui, boxeador, senador Magno Malta. Toma aqui um microfone para você. Eu quero alguém também do meu outro lado. Senta aqui, senador Jorge Seif. Dias especiais para a gente, né? Eu estou operando aqui, pessoal, pelo chat. Se vocês tiverem alguma dificuldade, me falem. Mas que especial, né, senador? Muito feliz de estar aqui com você. É verdade que vim a esse mundo primeiro que você. Pouquinho. Mas sou fã seu, assim, já de há muito, né? As suas posições, a sua coragem, a sua determinação, né? Muito fã. Aliás, estava falando aqui agora do discurso histórico do seu avô, o desenho que ele fez. Ele desenhou que nós viveríamos esse momento. É exemplo do último discurso do meu colega, que eu fui senador, foi ele, quando eu tinha 13 anos, que minha mãe recebe uma profecia na igreja, de que eu seria senador da República, no interior da Bahia. A CM já era a CM, senador Jorge. E eu me tornei senador com ele, né? E ele faz um discurso histórico, o discurso dele, desenhando esse momento, como se estivesse refazendo os caminhos do desenho que seu avô fez, aquilo que nós viveremos. Então, está com você hoje aqui um jornalista conservador, perseguido, com seus direitos cassados, sem o seu passaporte, desrespeitado como cidadão brasileiro, que arrancaram do seu chão natal, do seu torrão natal, a sua terra, onde o seu avô lutou, onde os seus pais lutaram, onde você lutou, e você não se acovardou. Essas coisas não te fez menor, te fez maior. A internet está aí, por isso eles querem tanto censurar. Não fora a internet, nós não estaremos aqui agora. Eu tenho, não sei se eu posso ter orgulho, acho que orgulho ninguém pode ter na vida, mas é um dos melhores momentos da minha vida, é estar perto de você aqui. Eu que te assistia de longe, via na Jovem Pan, já senador, brigando, copiava muito das suas falas, muito do seu raciocínio para se juntar ao meu, nos meus pronunciamentos no Senado, e aqui do lado de Jorge Seif, que para mim é a grande surpresa dessa legislatura. Eu já confessei para ele de que, quando o nome dele foi lançado, eu dizia assim, cara, não tem assim um nome, um outro e tal, não sei o quê, que a gente tem aquela ideia, né? Muito jovem e tal, mas é um guerreiro, verbaliza com coragem, não mede as palavras, não se acovarda, não teme pela sua própria vida, pela sua própria existência. Aliás, se comporta, como disse o apóstolo Paulo, para nós, viver é Cristo, morrer é lucro. Se tiver que perder o pescoço pela liberdade do país, isso também pode acontecer, que nenhum problema para nós. Mas nós vamos lutar até o final. Tendo você nesse canal, falando com você, tenha certeza que só isso já me faz sentir a felicidade de ter vindo a Washington. É recíproco, a gente também fez muito mais coisa que isso. Eu estava sem as tuas palavras ricas nos gabinetes que a gente foi até agora, a viagem não teria sido a mesma, mas eu quero, antes de mais nada, fazer um agradecimento especial. Eu queria fazer um agradecimento ao ministro Alexandre de Moraes, porque ele me proporcionou estar aqui. Alexandre, graças às suas decisões contra mim, eu pude sentar e olhar vários parlamentares, congressistas americanos, olho no olho, e falar, eu sou um jornalista com meu passaporte cassado, eu sou um jornalista perseguido no meu país, eu sou um jornalista censurado no país. Não acredito em fake news, eu sou a censura brasileira em pessoa, incorporada. E eu posso dizer a vocês e a você, Alexandre, que o choque dos americanos ao ver que isso é possível foi impressionante.
foi impressionante. Vocês podem testemunhar, né? Nós estamos aqui num grupo, pessoal, de mais de uma dezena de pessoas, né? Nós temos aqui, eu não quero esquecer ninguém, mas nós temos aqui de senadores, temos os 2 aqui, mais o senador Girão. Está sentado ali, aqui. Ele vai ter que... a gente vai ter que aqui, né? Girão, senta logo perto. Nós temos... Alguém vai ter que ceder o lugar. Então, Jorge Seife, Girão e Magno Malta, 3 dos nossos melhores senadores. Nós temos Capitão Alberto está aqui, vai se juntar à nossa live também. Temos Eduardo Bolsonaro, Nicolas Ferreira, Gustavo Gayer, Júlia Zanata, Altineu Cortes, Ramagem, delegado Alexandre Ramagem, que, aliás, foi impedido, né? Foi impedido de ser diretor da Polícia Federal num momento desses que, pelo Alexandre, né? Num desses momentos onde o Brasil... Ponto de inflexão do Brasil. E ele foi... Nós tivemos também na Heritage Foundation e eles ficaram muito impressionados com o conhecimento do Ramagem, né? Muito impressionados. Então, deixa eu delinear aqui para vocês algumas coisas gerais e aí eu quero ouvir os nossos participantes, deputados e senadores aqui. O que nós viemos fazer aqui nos Estados Unidos é algo que está sendo planejado há bastante tempo e no qual eu encontrei um aliado de primeira hora, principalmente na figura do senador Girão. Foi o meu primeiro aliado de primeiro momento que teve aqui, pegou debaixo do braço essa ideia de estabelecer um diálogo com o Congresso americano e ele pegou debaixo do braço e falou assim, eu vou ajudar. E colheu mais de 30 assinaturas no Senado, depois foi para a Câmara dos Deputados, mas o Eduardo, aí entrou um segundo aliado, que foi o Eduardo Bolsonaro, e junto com eles veio essa comitiva absolutamente espetacular. Nossa agenda de reuniões aqui, ela tem sido... Eu nem sabia se a gente ia conseguir fazer esse programa hoje. Nós acabamos, só no dia de hoje, de sair da reunião com o deputado, Congressman Chris Smith, de Nova Jersey, membro do Comitê de Relações Exteriores dos Estados Unidos, um grande defensor pró-vida, amigo do senador Girão. Antes disso, nós tivemos também a delegação teve com o Anthony Scalise, que é um congressista aqui que é simplesmente o segundo mais importante do Congresso, que é o líder da maioria aqui. Antes disso, houve visita da delegação à OEA, onde nós falamos com um dos 5 delegados. 5 delegados da OEA, que a Organização dos Estados Americanos que julga os processos do Brasil. Também estivemos na Heritage Foundation, o maior think tank conservador do mundo, de direita do mundo, explicando a situação do Brasil, o que está acontecendo, as movimentações políticas, como é que foi que o STF habilitou o Lula para ser candidato, tirou o Lula da cadeia, a aproximação do Lula com os governos, com o narcoterrorista Nicolás Maduro, com a China, tudo gerando muito aqui impacto. E ontem foi um fenômeno de reuniões. Nós tivemos, logo no início do dia, reunião com um congressista, depois reunião com outro congressista, depois reunião com... só para citar aqui, a gente teve com Marjorie Taylor Greene, teve com o Jorge Santos, que vamos voltar a ele, tivemos com todo o staff da presidência da Comissão de Relações Exteriores da Câmara dos Estados Unidos, e para todos eles nós entregamos uma carta assinada por cerca de 100 parlamentares brasileiros, listando o que está acontecendo aqui. Uma carta que foi cuidadosamente... Ninguém fala de fraude eleitoral, ninguém fala de nada disso, para deixar o Alexandre aliviado. O que a gente fala sobre o desastre da política externa do governo Lula, e a gente fala sobre os caminhos que o Brasil tem tomado na restrição das liberdades que são comuns, que deveriam ser comuns e dadas por Deus a todos nós, e falamos muito sobre como que a administração Biden contribuiu para isso acontecer. Essa é uma questão importante, né? Existe uma reportagem do Financial Times que afirma que a administração Biden trabalhou ativamente para garantir a eleição do Lula. Influenciou no processo eleitoral brasileiro. E ninguém mexeu nisso. O Lula agora está dando um truco a ele, né? Agradecimento, né? Agradecimento. Atacando a América, né? Todos os dias, né? Atacando o dólar, tentando criar e propondo uma moeda junto com a China, né? O comportamento dele todos os dias ao defender o Hamas,
O Hamas, que não é o Hamas. Estados Unidos, uma organização criminosa, né? Organização criminosa. O Hamas, aliás, que é uma organização criminosa. Chega para cá, Girão. Chega para cá, Girão. Uma organização criminosa. Né? Acho que dá para chegar um pouquinho mais para trás. Ó, gente, isso aqui é ao vivo, viu? É por isso que está acontecendo aí. Não é nem um transtorno, né? Não é mudança de regime, não, viu? É mudança de localização mesmo, entendeu? O regime aqui democrático vai continuar o mesmo. E o Lula, que bate palma para o terrorismo, que saiu contra a Ucrânia, assim, defendendo a Rússia, sem saber de nada, aliás, bêbado, né? Quer dizer, ele lúcido, não sei quando é que ele fica lúcido, mas ele lúcido já não fala nada com nada. E aí ia resolver o problema da guerra com uma cervejinha e uma picanha que não existe, né? Que não existe. E agora, com essa questão, Israel não pode se defender. E o Hamas, para o Lula e para o seu governo, para os seus ministros, é só um grupo que reivindicador e que, na verdade, a luta do Hamas, que é um grupo terrorista, todo mundo sabe, ligado ao Hezbollah, ligado ao MST, ligado ao governo Lula, só são grupos de resistência, segundo o Stedley, segundo o Lula, segundo o governo do Lula, e o Amorim, que foi ministro das Relações Exteriores do Lula, quer dizer, na verdade, um esquerdista frouxo. Esquerdista frouxo. Você é frouxo. Quando invadiram as instalações da Petrobras, o índio boliviano invade lá o Evo Morales, ele vai lá dar uma entrevista com o ministro das Relações Exteriores e diz que eles tinham todo o direito de invadir e tomar para eles, nacionalizar aquilo que não lhes pertence, dinheiro do povo brasileiro. E o Lula vai lá e é recebido com festa, dizendo que aquilo foi combinado com Evo Morales. E hoje o homem para as relações internacionais do Lula é também o Amorim, né? Esse frouxo, né? Esse frouxo que foi muito criticado lá na Heritage. Eles têm muita atenção a quem é o Celso Amorim, e eles fizeram questão de chamar a atenção. Eles dizem que é ele que é o homem por trás da política externa hoje do Lula. Mas ele o Lula não tem nada de conhecimento, né? Vê que não tem geopolítica mundial no governo Lula. O que existe é comunismo, e nesse momento está definido. Os comunistas contra Israel, contra os judeus e contra cristãos. Acabou. E no Brasil, assim, até para concluir essa minha fala aqui, o que nós estamos vendo, o cerco foi fechado, Paulo, afirma você, com essa reforma tributária. Infelizmente, ela passou. Nós achávamos que nós tínhamos, Girão, uma oposição, né, Jorge, no Senado. Não tínhamos coisa nenhuma. Meia dúzia correu para lá, e não foram para lá porque eles são entidade filantrópica, ou o Lula é uma entidade filantrópica. Eles foram para lá, eu não preciso dizer por quê, né? A distribuição de cargos, a distribuição de benécias, sabe? Eles não pensam no Brasil. Eles não pensam no futuro, nas crianças, nos adolescentes. Eles estão distribuindo a desgraça, porque o futuro que nos aguarda é um país, capitão, é um país cercado, em que uma casta feito Cuba vai viver muito bem e o resto do país vai depender de cesta básica. Infelizmente, e eu quero falar aqui, de cristãos que se elegeram, sejam católicos, evangélicos, não, mas eu quero falar de 6 evangélicos. 6 evangélicos que foram lá e votaram num cara abortista, que tem um governo abortista, que quer legalizar a maconha, e que vive nas igrejas orando, dizendo, vote em nós, chega lá, nós vamos lutar contra isso. E agora foram lá e votaram na reforma tributária. Eu não vou dar nome de vocês, porque não precisa. Está na internet, todo mundo sabe, ninguém é maluco. Agora, eu quero dizer a vocês que muitos deles são candidatos a prefeito. Tome muito cuidado. Nós estamos vendo tempos bíblicos encaixados. E tudo aponta, diz a Bíblia, para a volta de Cristo. E uma delas é o seguinte: e nesses dias, eles se revelarão, aqueles que dizem que são, mas não são. Então, para mim, no Brasil, é destruir a economia e atacar as pautas conservadoras. A economia está destruída. O Brasil, com mais 6 meses, mais 8 meses, o mundo vai ouvir um país que pode até trocar de nome e se chamar Venezuela, porque pelo aquilo que possui será muito pior, porque os seus parceiros virão para assumir. E as pautas de família que nós estamos lutando aí, e o senador Jorge, o senador Girão,
estão aí para falar muito bem de todas essas questões. Nós temos feito um enfrentamento, diz outros senadores perigosos, senadores que nos pedem para não falar, mede as suas palavras, vocês estão correndo risco, vai perder o mandato e tal. O que adianta? A gente morre, não presta nem para fazer sabão. Eu tenho 2 netas. O país está cheio de crianças, de adolescentes. Para pagar um preço por eles, por que eu não posso falar? Quem é um ministro do Supremo? Que eu não posso tocar no nome dele. Tocou no nome dele, ofendeu a instituição. Ah, ofendidozinho, é um cristal. Não, vou falar. O que eu penso, eu vou falar. Então, nós estamos vivendo nesse momento no Brasil e por isso nós viemos aqui, as reuniões que nós tivemos foram absolutamente importantes. Todas elas absolutamente importantes, Paulo. E tem mais ainda acontecendo. Senador Seif, me dá as tuas impressões. O que você achou? Se surpreendeu com a tua vinda aqui, com a forma como nós fomos recebidos, com a forma, o que eles viram do Brasil? Primeiramente, pessoal, quero agradecer a todos que estão nos acompanhando. Aqui está um pouco longe, alguns comentários ali muito bacanas, nos apoiando. Então, agradeço a vocês pela audiência, pelo apoio e pelas orações. Aqueles que puderem curtir o vídeo, inclusive, eu agradeço. Compartilhem nos seus grupos. E uma coisa que eu preciso falar publicamente, reconhecidamente, que eu preciso fazer publicamente, é reconhecer o grande patriota, o grande serviço que Paulo Figueiredo faz para nós enquanto brasileiros. Isso, é um irmão querido, ele praticamente virou para nós aqui um assessor de imprensa, um assessor de congresso, organizando reuniões, preparando falas, preparando pautas, nos ajudando, nos auxiliando. Então, pessoal, esse homem, eu também preciso agradecer ao Alexandre de Moraes, porque hoje nós temos uma assessoria internacional da Câmara do Senado, um homem que está fazendo um trabalho brilhante aqui nos Estados Unidos, ajudando a todos, a que a nossa voz não ecoe somente nos microfones das tribunas da Câmara do Senado, mas sim internacionalmente. Então, por isso, Paulo, você sabe que eu tenho uma marca registrada, eu tenho que te dar um beijo hétero aqui. Por favor. Irmão querido. Por favor. Aqui não tem homofobia. Ai, pai, para. Pessoal, vamos lá. O que nós viemos fazer aqui? Aqui, em Nova York, ou em Washington, são as sedes dos principais organismos de direitos humanos, Organização dos Estados Americanos, Comissão Internacional de Direitos Humanos, ONU, etc, etc. Então, nós organizamos vários parlamentares, muitos, inclusive, Paulo Figueiredo, não vieram por medo, que tem medo de chegar no Brasil e ser caçado, e ser perseguido, e ter passaporte suspenso, né? Mas muita coragem de vocês. Alguém precisa falar, já que a mídia no Brasil não nos dá espaço, não nos dá voz e não replica os absurdos que nós estamos vivendo, nós procuramos órgãos internacionais, congressistas alinhados com o que nós e que a grande maioria dos brasileiros acreditam, é liberdade de expressão, é liberdade religiosa, é poder nas redes sociais se manifestar, criticar o senador Jorge Seif, elogiar o senador Jorge Seif ou qualquer ministro, qualquer autoridade. Pessoal, vejam, vocês precisam entender que nós não somos mais uma plena democracia. Nós já somos uma meia ditadura. Uma democracia relativa. Uma democracia relativa, como diz o cachaceiro descondenado. Então, é o seguinte, nós procuramos esses congressistas, vários deles, inclusive, fomos convidados por eles, e procuramos essas organizações para narrar o que aconteceu, não só no 8 de janeiro, em que ninguém aprova Paulo, Capitão Alberto, Girão ou Magno. Ninguém aprova quebradeira de prédio público, não. Mas quebradeira de prédio público se chama vandalismo, não se chama terrorismo. Então, nós temos hoje Sérgio Cabral, ladrão, vagabundo, solto, com 400 anos de cana, solto, dando consultoria para prefeitos no Rio de Janeiro, e temos vendedor de algodão doce, de motorista de Uber, trabalhadores, entregador de pizza, cuidadoras de idosos, com 17 anos no lombo, por terrorismo. Terrorismo, Suprema Corte Brasileira. Nós estamos assistindo em Israel o que o Hamas fez na faixa de Gaza com os civis israelenses. Aquilo é terrorismo, é arma, é morte, é fuzil, é coquetel molotov, é explosão, é desgraça. Isso é terrorismo. Não é o que aconteceu em Brasília, ainda que nós condenemos aqueles atos. Não foi assim. Foi um pequeno grupo. Ainda que o cara tivesse arrancado a cadeira de Pacheco do lugar, eu vou te devolver agora, arrancado a cadeira do lugar,
Não era ato de terrorismo. Não era ato. Se ele tivesse quebrado uma mesa, era vandalismo. Vandalismo. Então é o seguinte, essa narrativa é exatamente porque eles amam os terroristas. Assim, o presidente da Suprema Corte hoje era o advogado de César de Batista. Ou alguém esqueceu disso? Agora, eu vou ficar morrendo de medo, me tremendo, com medinho, me escondendo, porque o presidente da Suprema Corte era o advogado de César de Batista. Um cara que queimou família com criança viva dentro, porra. E o cara advogou e convenceu a Suprema Corte que ele era um homem inocente. E o próprio César de Batista, preso lá de prisão perpétua, fez uma delação e se assumiu como terrorista, né? Então, nós não podemos ter esse tipo de medo. E o que você está colocando aí, pô, o cara fez um ato de vandalismo, o que é que a lei diz? Pô, pune o vândalo. Agora, você pune todo mundo com crime de lesa pátria, com crime de atentado ao país. Vem desde incitação até segurança nacional. O cara toma 17 anos de cadeia. Abolição violenta do Estado de Direito. Que brincadeira é essa, pessoal? Que comédia é essa? E cadê André do Rap? E cadê as câmeras que o ministro da Justiça falou que não é da conta dele, que é da minha mãe? Que brincadeira é essa? Eu já vou terminar para não ser monólogo e para os demais parlamentares falarem. Pessoal, entendam, narramos a cada uma dessas pessoas incansavelmente. Foi aqui, repetimos o que está acontecendo com a democracia brasileira, o que está acontecendo com a nossa liberdade de expressão. Que hoje nós temos um Ministério da Verdade, uma união do Ministério da Justiça com a Advocacia Geral da União. Se hoje você fala alguma coisa, eles te denunciam, ou seja, eles determinam o que é verdade, o que é mentira, e para constranger a população. Nossa população, infelizmente, está com medo de se manifestar, de falar, e isso não é uma democracia, isso são espaços largos para a ditadura. E, para finalizar aqui, passo já para o Girão, a dama do narcotráfico, passeando, falando, tirando fotinho. Isso teve uma repercussão grande aqui. A mulher dentro do Ministério da Justiça. E olha aqui, deixa eu falar como é que era no governo Bolsonaro, que eu fui ministro da pesca do presidente Bolsonaro, vocês sabem. Escuta, eu era secretário de Estado, tinha status de ministro. Qualquer reunião com o presidente da República, com o ministro de Estado, visitas aos ministérios, tinha que formalizar por e-mail, dando nome, CPF, cargo e quem me acompanharia. Eu não sei se isso mudou. Mas você pagava a viagem de mulher do Tio Patinho? Não pagava não. Então é o seguinte, essa história de que eu não sabia quem era ela. Dá um Google aí em nome, qualquer nome aqui, que vocês hoje sabem até o exame do pezinho do cara. Então, conversa fiada. O governo brasileiro é amigo, estendeu tapete vermelho para o narcotraficante Nicolás Maduro, pessoal. Nós estamos caminhando narcoterrorista. E as amizades, os diálogos cabulosos, nós estamos vivendo se concretizando com as amizades do Brasil. Quem pagou a passagem foi Direitos Humanos, que pagou a passagem dela, certo? Direitos Humanos. E o ministro dos Direitos Humanos é aquele que recusou uma réplica de um bebê de 12 semanas entregue pelo senador Girão. Cadê o bebezinho, Girão? Você normalmente carrega. Eu dei de presente. Deu para o Chris Smith. Eu dei de presente hoje. Mas eu passei para o Girão. Eu quero... Fica à vontade para falar, mas eu quero... Eu não estou com o microfone aqui. Eu quero te fazer uma pergunta. Você, volto a dizer, foi um grande aliado que eu tive de primeira hora nesse momento. Alguém que se tornou também um amigo. Tive o privilégio de conhecer a família, frequentar a casa. Muito bacana. E você acha que missão cumprida aqui? Conseguimos chegar onde a gente está? Estamos conseguindo chegar onde a gente queria? Estamos sim, Paulo, e a gente deve muito a você. Gratidão por tudo, pela organização, né, por ter acreditado nesse timaço aqui. Né? Eu quero dizer que eu tenho muita honra, que é meu conterrâneo, o Capitão Alberto. O Magno Malta é uma inspiração na minha vida política. Né? Antes de sonhar estar na política, eu acompanhava os discursos dele, a luta em defesa da vida, contra as drogas. Eu ia como ativista lá no Congresso, segurar cartaz e tudo. O Jorge Seif chegando, né? Eu quero agradecer o povo de Santa Catarina. Pensa no homem corajoso, um homem que fala com o coração, que é a expressão da verdade. Então, nós viemos cumprir uma missão, com todas as nossas limitações e imperfeições, que são muitas, mas eu acredito que a gente conseguiu combater o bom combate aqui. Porque não é, Paulo, é importante que as pessoas saibam, estou vendo uma audiência impressionante aqui,
numa tarde de quinta-feira. Parabéns, isso é credibilidade do seu trabalho. São vocês aqui que estão subindo com a audiência. Você personifica mesmo, né, a censura que está acontecendo no Brasil, a caçada implacável à liberdade de expressão, que o mundo não sabe, está começando a entender agora. As pessoas Porque não nós estamos acreditam, né, denunciando. Girão? Não acreditam, não. No Fala Brasil, assim, Brasil não. Eu acho que se eu viesse sozinho, se eu não tivesse vindo acompanhado de 10 parlamentares, senadores, etc., eu acho que os caras não acreditavam, achavam que eu era maluco. Não, e não é só você. Tem Rodrigo Constantino, tem Alan dos Santos, tem empreendedor, Luciano Hang, que gera 22 mil empregos. O pessoal do Hipócritas. O pessoal do Hipócritas, sabe? Parlamentares que estão com passaporte também Agora bloqueado. o Monark está fugindo. O Monark fugindo. Ó, nós estamos vivendo uma expressão no Brasil, né, de terror. É isso que a gente está vendo no Brasil. E sabe aquela teoria da panela quente, que vai aumentando a temperatura, aumentando, e você vai morrendo sem saber que está morrendo? Então, é o grito de socorro que a gente veio trazer aqui. Não é a primeira vez que a gente faz isso. Nós fizemos, é bom que você que está nos acompanhando saiba, nós tivemos com um grupo de parlamentares em julho, lá em Nova York, no escritório do Brasil, da ONU, né, que é o embaixador Danese. Entregamos uma carta, Paulo também estava conosco, outros parlamentares. Também fomos à Argentina, num grupo da Fundação Libertar, junto com o pessoal, com ex-presidentes da Colômbia, da Argentina, do Chile. Nós também manifestamos isso. Depois, em Lisboa, num evento lá na Igreja Lagoinha, onde tinha metade de portugueses, metade de brasileiros, um evento conservador, nós também denunciamos. Nós vamos onde quer que seja. Estamos hoje em Washington e nós vamos continuar, porque o mundo precisa saber que a democracia do Brasil está em frangalhos, né? E não é o que a gente está vendo hoje, é um governo Lula alinhado com o STF ideologicamente, né? Tocando terror, como se diz, e a gente está vendo aí os escândalos cada dia maior, né? Esse negócio da dama do tráfico circulando, serelepe, com desenvoltura dentro dos ministérios, com intimidade, passagem paga com seu dinheiro, dinheiro do contribuinte, pagador de impostos. E a gente não pode ficar assistindo isso, temos que denunciar o que está acontecendo no Brasil. Então, eu acho que foi muito produtiva a reunião lá na OEA, Organização dos Estados Americanos. Depois tivemos com o Chris Smith, que é um deputado que, inclusive, já teve no Brasil. Ele tem 5 ou 6 legislaturas. Ele foi convidado, ele é um pró-vida, contra aborto, contra droga, e ele foi convidado pelo Congresso Brasileiro. Vai nos convidar para voltar. Já nos convidou. Né? Já está formalizado, para que a gente possa denunciar isso que está acontecendo aqui, para que o mundo olhe para o Brasil, né? E, se Deus quiser, com as suas orações, a guerra que a gente vive, Capitão Alberto, é uma guerra espiritual, né? E a gente precisa das pessoas orando, porque não é fácil, mas também agindo, de forma ordeira, respeitosa, civilizada, se manifestando nas ruas, cobrando seus representantes do Congresso Nacional para que a gente possa impor limites ao STF e fiscalizar esse governo Lula que está destruindo a nossa nação. Hoje, o nosso presidente, infelizmente, é um anão diplomático, que a gente vê nas declarações dele, são completamente estapafúrdia. Mas não dá nem para ofender os anões, né? É um ninguém diplomático. É um ninguém, é uma garrafa de pinga diplomática. Pronto. Mas é uma vergonha. Uma das coisas que chamou bastante atenção, capitão, quero te ouvir também, é o quanto que o posicionamento do Brasil pró-Hamas e contra Israel repercutiu aqui. Né? Repercutiu muito, Paulo. Primeiro, antes de começar, te parabenizar pelo teu trabalho, que nós estamos aqui também por você, saber que nós queremos um país livre, né? Que a imprensa, você que é da imprensa, que brigava o presidente Bolsonaro, com o presidente Bolsonaro, e hoje está sendo ameaçada. Nós temos um jornalista brilhante. Eu já era teu fã, Paulo, te acompanhando na Jovem Pan, e ao te conhecer pessoalmente, fiquei agora mais fã ainda, vendo o seu brilhantismo, sua desenvoltura aqui nos Estados Unidos, né? Como você falou, graças ao Alexandre de Moraes, ganhamos um assessor internacional. Mas, conversando com os congressistas americanos, eles estão horrorizados com o Brasil, o que está acontecendo no Brasil. Eles não sabiam, não tinham dimensão. Né? Eles não tinham essa dimensão. Mas já estavam preocupados antes, por causa das declarações do Lula.
A gente vê o Brasil se aproximando de ditaduras da China, Venezuela, Nicarágua. O Brasil, quando... China, né? Assim, a China, quando o Brasil chega na China, assina um tratado dizendo que Taiwan pertence ao território chinês. Olha o perigo disso. Vai a Portugal, vai a outros países, Emirados Árabes, e critica o país da Ucrânia, que foi invadido pela Rússia. Então, é uma política totalmente deslocada internacional do Brasil. Ataca a América. Ataca os Estados Unidos. Então, os americanos estão preocupados. Olha, a gente está investindo no Brasil, mas nós temos o presidente do Brasil que ataca os Estados Unidos. Então, isso é muito preocupante. Isso tem a ver com os empregos gerados no nosso país, com relações comerciais, além do que nós estamos aqui, que é lutar pela liberdade de expressão. A gente não pode se calar. Ao ver, e vocês falaram muito bem disso, eu vi vários deputados preocupados em subir à tribuna, medir as palavras durante o seu discurso. Olha, a nossa Constituição foi rasgada pelo Supremo Tribunal Federal. E a gente precisa restabelecer a harmonia entre os poderes. E aqui nós estamos aqui fazendo essas denúncias, aproximar, melhorar a relação do Brasil com os Estados Unidos, que o atual presidente tem colocado essa relação no lixo. Parece que foi traído, né? O Biden ajudou o Lula a ganhar e o Lula agora está virando as costas dos Estados Unidos, se aproximando das ditaduras. Mas, parabéns, Paulo. Eu agradeço. É importante dizer, né, Seif, eu queria te ouvir nisso, é que a gente não veio aqui pedir para que os Estados Unidos se metam nas situações domésticas do Brasil. A gente não veio pedir que os Estados Unidos violem a soberania brasileira. Existem algumas pessoas bobalhonas que pensam que foi isso que a gente veio fazer. Não foi isso. Nós viemos estabelecer um diálogo entre pessoas, grupos de parlamentares que pensam diferente daqueles que estão comandando seus executivos. E esse é o papel do Legislativo. Né? O papel do Legislativo é exercer checks and balances, freios e contrapesos, para impedir que o Executivo faça bobagem. E é isso. E para que o mundo tenha noção de que o Brasil, hoje, não é mais uma democracia plena. E que, portanto, ao se relacionar com o Brasil, a relação não deve se dar na normalidade de uma democracia plena. Estou certo ou estou errado, Seif? Só um minutinho, Paulo, antes de responder. Pessoal, tem um cara aqui, você de branco aí, vem cá, por favor. Um minuto, é só aparecer aqui, por favor. Pessoal do Rio de Janeiro. Ponto de inflexão. Pessoal do Rio de Janeiro, aqui, por favor, vamos torcer. Esse cara aqui seja o prefeito aqui, ó. Senta aqui, dá um alô ali, o Uber dele chegou. Só preciso aqui dar um... O pessoal está comentando ali. Ramaz, toda a sorte do mundo. Estamos desejando que você seja o próximo prefeito do Rio de Janeiro. Tenho certeza que os conservadores, quem tem o juízo no lugar, sabe, da sua seriedade, da tua capacidade, tudo que você fez pelo Brasil e agora, graças a Deus, obrigado, Rio de Janeiro, por ter eleito esse homem no nosso parlamento. Dá um alô aí, nós estamos ao vivo ali com 6, 7 mil pessoas. Vai. O homem que impressionou a Heritage Foundation, tá? com o nível de conhecimento das causas. Deixou aqui o maior think tank conservador do mundo impressionado. Parabéns, Ramaz. Muito obrigado, Paulo. Foi uma experiência muito proveitosa a nossa participação aqui. Nós conversamos com diversos parlamentares, com várias instituições aqui nos Estados Unidos, tentando trazer o que acontece no Brasil. Nós sabemos que nós, no Brasil, temos os instrumentos constitucionais que não estão sendo respeitados. Os mecanismos estão no Brasil, o Senado Federal e as instituições republicanas, mas nós temos o dever de trazer, em ambiente internacional, mundial, que a nossa democracia está bem convalida. Nós estamos beirando uma ditadura, um movimento autoritário, que quebra a nossa liberdade de expressão, nossa imunidade parlamentar, todos os nossos direitos e garantias fundamentais. Então, foi bem proveitosa a nossa participação aqui, muito mais. O Heritage realmente é um think tank que trabalha com o ambiente conservador mundial, pensando nos Estados Unidos, e eles estão bastante preocupados com o que acontece no Brasil. As duas grandes democracias do Ocidente têm que estar sempre ao lado, tradição de sempre, a ligação de sempre. Não se pode perder isso para um ambiente de vinda de autoritarismo e perder o nosso Brasil de todo quanto é a corrupção, de tudo que nós falamos de corrupção de financeira,
Agora nós vivemos uma grande corrupção de valores e nós estamos trabalhando com isso. Eu agradeço aqui, queria ter mais tempo, mas meu Uber chegou. A gente vai embarcar daqui a pouco, mas estamos juntos sempre. Eu que agradeço. Não alugou a limusine com dinheiro público, não? Negativo. Ah, que isso, rapaz. Está aqui vindo com recursos próprios. Isso é importante. Essa é uma coisa boa dizer, né? Que nós não estamos aqui com... Todos os parlamentares aqui com recursos próprios. Eu acho até, vou ser bem sincero a vocês. Eu sou... Não, eu tô mas ele está com o telefone. Eu sou o único aqui nessa missão não parlamentar. Mas eu acho que todos vocês tinham direito de utilizar os recursos públicos, porque vocês estão em missão. Efetivamente estão, mas optaram por um excesso de purismo, optaram por bancar essa viagem com recursos próprios de vocês. Eu ainda agradeço. Quem banca a minha viagem são os meus apoiadores no Lucas.com, as pessoas que compram os meus cursos, etc. Inclusive, leiam aí na descrição quem quiser me apoiar. Mas vocês tiraram do bolso de vocês recursos próprios, safe com a filha, perdendo tempo com a família. O senador Girão veio aqui absolutamente adoentado. Então, quero deixar registrado aqui que não passa despercebido o empenho de vocês em utilizar os próprios recursos e o próprio tempo no meio de um feriado para estar aqui. E, Paulo, muito bom sinalizar que nós, parlamentares, estamos aqui com recursos próprios e que a dama do tráfico recebeu o pagamento de passagem ao contrário. O dinheiro público está sendo pago para a dama do tráfico se reunir com os ministérios. Do Ministério dos Direitos Humanos. Parece que a passagem dela foi paga pelo Ministério dos Direitos Humanos. Vou passar aqui para o Altineu. Obrigado mais uma vez. Eu vou apresentar o Altineu, que o Altineu é o nosso líder na Câmara. Ele lidera simplesmente 98, porque 99 é é verdade. Ele é o líder, 98 deputados mas federais. ele se lidera. Não, ele lidera a mulher dele. Olá, pessoal. É um prazer estar participando aqui, muito importante. Quero te dar os parabéns, Paulo, pela tua luta, pela tua guerra. Você que defende a democracia, defende a liberdade, defende o nosso Brasil. Uma honra estar aqui com os nossos senadores Magno Malta, Jorge Seif, senador Girão, são exemplos. Aqui ao lado do Ramage e de outros deputados que não estão aqui nesse momento, o Eduardo Bolsonaro, o capitão Alberto Neto, Nicolas Gaia, o deputado Gustavo Gaia, a Júlia Zanato. Importante vir aqui, fomos no Congresso, tivemos, por exemplo, com a deputada Marjorie da Geórgia, que é uma deputada que luta pelos direitos conservadores, se preocupa com a democracia, nos explicou o que os Estados Unidos está vivendo agora e a falta que o presidente Trump tem feito aqui nos Estados Unidos nesse momento. E no Brasil, nós viemos aqui dividir, fomos hoje na Heritage Foundation, que é a fundação que luta pelos direitos conservadores. Grande think tank, grande lugar de pensamento, construção das políticas públicas. Muitas vezes no Brasil as pessoas pensam que as políticas públicas nascem do nada. Não, todas as políticas públicas que a esquerda implementa, elas são pensadas antes por intelectuais, por pesquisadores, etc, etc. E a direita não sabe se articular nisso. O grande grupo de pensamento de políticas públicas de direita, o que se chama de think tank, do mundo é a Heritage Foundation. Então, hoje nós estivemos lá, porque eles precisam saber, né? Ficaram impressionados, né? Ficaram impressionados e questionaram bastante sobre tudo que está acontecendo no Brasil. E nos contaram, a gente dividiu ali uma conversa muito boa, muito proveitosa, e é isso, a gente brigar pela nossa democracia, pela nossa liberdade, pelos direitos que a nossa família e que a família mundial necessita, que é realmente deixar de pé as nossas causas conservadoras mundo afora, não é só no Brasil. E o Brasil é fundamental, é um país espetacular. Quero dizer que é muita honra estar participando aqui desse grupo, que Deus abençoe. O nosso Uber chegou, nós temos que participar. Obrigado. Sem recurso público. Pagamos tudo aqui com recursos próprios para não ter problema, para ninguém começar a querer causar problema, né? Não cria narrativa, Deus né? abençoe a todos aí. Eu queria falar de narrativa. O Nicolás Maduro, quando esteve lá, o Nicolás Maduro, esse ditador, nome Ramage, só para lembrar o pessoal do Brasil que Ramage é o cara que o mister, que o comandante maior do Brasil, ministro Alexandre de Moraes, impediu de ser o diretor-geral da Polícia Federal.
Vocês se lembram desse episódio? Vocês publicaram aí. Ponto de inflexão da Ponto democracia. de inflexão da democracia começa aí, exatamente. Nós aqui, o Figueiredo, vem cá, Girão. Senta aqui, porque o nosso Uber não chegou ainda. Eu, na verdade, eu vi com meus recursos, mas graças a Deus nem hotel eu paguei. Eu fiquei na casa de amigos. Graças a Deus. Não, esse carro aí que tá aí, amigos foram me buscar lá, graças a Deus. E a gente não ia dar essa narrativa, embora nós tenhamos direito, como parlamentares e tal. Esse é um evento, né, em que a gente poderia fazer, mas eles são tão campeões, o Lula disse a Maduro, você precisa melhorar suas narrativas. Né? O Bolsonaro jamais voltará ao poder. Né? É só a gente ter capacidade de manter a narrativa, quer dizer, ter capacidade de espalhar a mentira e que essa mentira vire verdade no inconsciente das pessoas mais simples. Então, eles vivem de narrativa. Eu queria dizer o seguinte, essa agenda foi colocada aqui, que nós fizemos, que nós participamos, você acabou de falar agora, junto com o Altineu, assim, das mais importantes. É engraçado, todas as agendas, nós batemos em todas as portas. Onde tiver uma porta para colocar, para bater, onde tiver um conservador que possa usar o microfone e denunciar e falar o que está acontecendo no Brasil, poder nos ouvir, sabe? Receber uma documentação, subir à tribuna de forma corajosa, e pode acontecer, sim, com qualquer parlamentar de qualquer país que vier ao Brasil, que seja conservador e precisa de nós temos a obrigação de fazer, de nos juntarmos, assim como a esquerda e o comunismo faz no mundo. Né? Faz no mundo. Então, nós fomos visitar lá o deputado ontem, o Jorge. Charado. Nós fomos lá no Jorge. Nossa, tem um monte de narrativa, sabe por quê? Porque o cara é homossexual. Qual é o problema disso, da opção sexual dele? Isso quer dizer que nós, conservadores brasileiros no mundo, a opção sexual da pessoa não nos interessa. Interessa se ele luta valores, bandeira, que ele ama a sua pátria. Eu sou presidente do meu partido, lá no meu estado, o PL. O meu vice-presidente era um travesti, chamado Moa, que foi presidente da Câmara 3 vezes de Nova Venécia e caçou uns 5 vereadores por corrupção, sabe? É tipo o Clodovil. Então é o seguinte, porque nós fomos lá no gabinete do cara, não, mas o cara, ele está respondendo que ele falsificou o currículo dele. Pô, tem não ministro... É isso, não. Pera, pelo amor de Deus. Ele nem está respondendo por isso, está respondendo por causa de discrepância na campanha e num tribunal de Nova York dominado pela esquerda. Essa foi a questão criminal. A questão do Jorge Santos, eu não tenho procuração para defender. Mentiu no currículo. Agora, se for deixar de falar com quem mentiu no currículo na política, não, peraí. Eu vou ter que ficar falando sozinho quase. Quem mentiu no currículo lá no Brasil? Ó. O Joe Biden mentiu no currículo, foi pego em flagrante. Lá tem um ministro... Mas eu vou deixar de conversar com o presidente. Foi no governo Bolsonaro, né? Um ministro que da educação, que colocou lá, que era doutor no negócio, estava ela, só um cursinho também. Tem gente na Suprema Corte que foi na CCJ ser sabatinado, mentiu no currículo também, de gente, e solta gente, faz o que quer. Ninguém tem moral para tocar em nada. E foi importante lá, o cara é homossexual, a opção sexual dele. Então, existe uma regra para o bom conviver. A regra da boa convivência é o respeito. A opção do cara foi o homossexualismo, é problema dele. Diz a Bíblia, de formas que cada qual dará conta de si diante de Deus. Não sou homofóbico. Quem está criticando porque nós somos lá é a própria esquerda. Ou alguns direitos babaca, que tu não é direita. Tu é babaca. A opção sexual do cara é problema dele. Eu só não posso ser criminoso por não achar bonito. Ver 2 machos se beijando, 2 fêmeas se beijando, eu não acho bonito. Não sou criminoso por causa disso. Agora, que eles querem se beijar lá, botar um bigode no outro, problema deles. Problema deles, pô. Agora, o cara é parlamentar. Eu quero que o cara... Ele não está com um mandato cassado, não. Ele fala no plenário. Eu quero que ele diga no plenário, que ele leia. Votação, ele participa de votação. Participa de votação. Submete moção. O cara tem todos os poderes de um congressista, inclusive, é importante dizer. E eu quero que ele leia. O Congresso votou para não caçá-lo na semana passada. E eu quero que ele leia a nossa carta lá no plenário. Claro. Eu quero que ele diga, tá? Então é o seguinte, dentro das agendas importantes, todas essas, fale, enumere as agendas importantes nossas. Heritage Foundation. Não, eu vou começar por ontem. Ontem foram 3 deputados, líder o presidente da Comissão de Relações Exteriores, né, o staff dele. Aí hoje nós fizemos Heritage Foundation, depois o líder da maioria na Câmara, um outro membro da Comissão de Relações Exteriores, Heritage, falei da Heritage, e OEA, Organização dos Estados Americanos.
me dá uma tristeza de ver alguém, à esquerda eu já espero que faça isso, mas ver alguém que supostamente é da direita, tudo bem que alguém que é muito equivocado nas suas análises em geral e tal, mas atacar a viagem, resumir a missão de tantas pessoas que estão aqui, resumir foram visitar o Jorge Santos. Vai ser burro assim na puta que pariu. Me desculpa. E se for só o Jorge Santos, para a gente falar assim, você vai ler essa carta no plenário e dizer, teria valido a pena. Teria valido. E teria valido a pena encontrar os brasileiros que foram nos receber lá na porta, que largam o seu trabalho, porque aqui é Bíblia pura. Aqui é o que Paulo falou. Só come quem trabalha. Então é o seguinte, os Estados Unidos é desse jeito. Você ganha por hora. Se você largar 1 hora de trabalho, tu não come. O cara largar o trabalho dele, vai lá dar apoio a gente, os brasileiros conservadores que estão lutando, chorando pelo Brasil, chorando pela pátria deles, fazendo agenda aqui. Esse improviso aqui, tudo foi feito por uma brasileira que está sentada ali atrás. Aí. Aliás, ontem ia ser num lugar muito mais... Né? Mas a gente corrido e tal. Se a agenda fosse só com o nome do rapaz, que eu nem conheço. Jorge Santos disse até que a mãe dele é minha fã. Gravei um vídeo para a mãe dele, rapaz. Dona... A tia dele. Como é o nome dela? Dona... Eu não vou lembrar. Disse que era minha fã. Eu e Eduardo gravamos um vídeo lá para ela e tal. Pô, tem homossexuais lá na Câmara. Tem homossexual no Senado. Tem homossexual... Dizem, eu não sei. Dizem que todo lugar tem. Todo lugar tem. Nós precisamos só respeitar. Pô. Deixa eu só agradecer aqui, que é importante. Eu queria fazer esse registro. Isso, você vai fazer registro, mas só para dizer que os brasileiros, onde a gente vai? É verdade. Nova York, Argentina, Lisboa, vocês estão de parabéns aí por estar nos incentivando, por estar acompanhando o Brasil, por estar torcendo para os nossos irmãos e irmãs que estão passando essa provação. Mas vai raiar, o sol vai raiar e a gente vai sair mais forte disso tudo. Você vai fazer um registro importante de quem nos ajudou nessa organização aqui agora. Primeiro dizer... Eu estou com o microfone aqui, não se preocupa. Primeiro dizer o seguinte, que eu tenho certeza de que vocês não vão precisar mandar a Polícia Federal depois da manhã na casa de ninguém tirar vocês do aeroporto. Porque por onde eu ando com vocês aqui, vocês são parados para receberem os aplausos do povo brasileiro, os elogios, aonde quer que nós estejamos. Eu fui almoçar com... que estava aqui conosco, o deputado Gustavo Gaia, fui almoçar com ele na semana passada, essa semana, aliás, no shopping. Nós não conseguíamos almoçar sem ser interrompidos por brasileiros a cada 2 minutos. Ninguém xingando a gente, não, dizendo obrigado pelo que vocês fazem. Então, tenho certeza que amanhã, quando vocês chegarem no Brasil, não vão mandar a Polícia Federal na casa de ninguém e sumir com fita de aeroporto. Mas essa organização aqui, feita nos Estados Unidos, ela não seria possível sem o pessoal da IS Brasil. Então, eu queria fazer aqui um reconhecimento ao Mário, um parceiro sempre, a Larissa, e também a todo o pessoal aqui de Washington. Mário, eu queria deixar um registro aqui. A gente tem que ressaltar o trabalho que você faz aqui nos Estados Unidos, na defesa do Brasil, como os outros jornalistas que estão exilados aqui também, e também parabenizar os parlamentares, os senadores e deputados que vieram para cá. Vocês estão fazendo história. Vocês estão fazendo história para o nosso Brasil. Não dá mais para aguentar tantos desmandos, tanta falta de legalidade nas ações que estão acontecendo no Brasil. E a vinda de vocês para cá, para poder mostrar isso para o mundo, foi muito importante mesmo. Hoje, a partir de agora, o mundo vai começar a ver todas as atrocidades que estão acontecendo no Brasil. Muito obrigado e contem sempre com o nosso apoio. Agradecemos muito, Mário. E para eu encerrar aqui, pessoal, isso é só o começo, né? Nós já saímos daqui com convite para retorno. Sim. Não vou dar muitos detalhes para também não entregar o ouro ao bandido, mas nós já voltamos com convite para retorno, então esperem resoluções, esperem um maior conhecimento da situação do Brasil aqui dentro, esperem diálogos e discussões dentro do Congresso dos Estados Unidos sobre as situações que estão acontecendo aqui. Isso também é um problema do Congresso dos Estados Unidos, porque nós temos pessoas que são cidadãos ou residentes dos Estados Unidos que estão sofrendo, e empresas americanas que estão sofrendo as consequências das ações do Alexandre de Moraes. Isso é importante dizer. Empresas americanas, interesses de empresas americanas estão sendo prejudicados pelas ações do Supremo Tribunal Federal. Por exemplo, empresas americanas estão sendo prejudicadas pelas ações do governo Lula. Então, isso é só o começo de um diálogo que vai ser estabelecido. E não adianta tentar parar.
Porque parar deputados e senadores que estão sendo convidados pelo Congresso americano não vai funcionar. A mim, o que vocês vão fazer mais do que vocês fizeram? Vão mandar o quê? Me prender e me extraditar, igual tentaram fazer com o Alan dos Santos? Um departamento de justiça rir na cara de vocês? Não tem. Nós não vamos parar. Nós não vamos desistir do Brasil. E nós vamos nos unir aos aliados que lutam pela democracia e pela liberdade em todo o globo. Eu estou fazendo isso aqui dos Estados Unidos, que é onde eu estou. Se eu tiver meu passaporte, eu vou à Europa. Continuar articulando com os europeus, e eu vou agir nessa função não oficial de assessor, embaixador aqui da liberdade, enquanto vocês me permitirem. Presta aqui rapidinho. Pessoal, quero agradecer também alguns veículos de esquerda brasileiros que colocaram aqui espiões para ver onde nós estávamos andando, para ver se nós íamos a casas de adultos, pensando que a gente ia encher a cara, pensando o que nós íamos fazer, quebrar a cara, porque nossa viagem foi o tempo todo caminhando por esse Capitólio, por gabinetes, por OEA, batendo em porta, falando, apesar de termos o convite, repito, batendo de porta em porta, explicando a situação dos brasileiros, da liberdade de expressão, dos direitos políticos, de deputados que estão perdendo redes sociais, de deputado que está preso, de cassações políticas dentro do TSE, o qual dificilmente hoje um deputado, um senador de direita não tem um processo de investigação. Então, fomos denunciar coisa a coisa. O 8 de janeiro... Só verdade. Só verdade. Não teve fake news, fatos. Só verdade. Fatos, verdade. O que vocês, inclusive, nos pedem e nos sensibilizam o tempo todo sobre os presos, sobre a liberdade de expressão, sobre os direitos políticos e tudo que está acontecendo. Então, obrigado aí, os veículos de esquerda, pela segurança que vocês nos mandaram aí. Quebraram de novo a cara. Pensava que a gente ia fazer besteira aqui, quebrar a cara. Viu? Teve gente de direita que falou que vocês vieram em novembro para aproveitar a Black Friday. Só que é uma pena, porque tem um monte já indo embora de vocês que não vão aproveitar a Black Friday. Não, ele não pode, né? Porque você agora não pode passar de 500. Ah, voltou para 500 no Brasil? Era voltou, 1.000 não, dólares. voltou para 500. Era 500, o Bolsonaro aumentou para 1.000. É que voltou para 500. Também não ia levar lá, quer levar boa notícia e dizer ao povo que está aí no Brasil, cheio de esperança, ainda com a tornozeleira eletrônica. Não sei se você sabe, eu sou autor da tornozeleira eletrônica em 2005. Caramba. E se não tivesse tornozeleira, estava todo mundo segregado e preso. Mas quando estão em casa, mas orgulhosamente, garbosamente, porque sabe que foram para a rua pela sua própria dignidade, pela sua família, pelos seus valores e princípios. Eu gostaria também de mandar um beijo para todo mundo que está ligado e dizer todo mundo que eu mandei aqui o linkzinho, que pela primeira vez está assistindo o Paulo, que não saia mais, né? Obrigado. E que você comprando os cursos do Paulo. Meu apoiador no Lucas, agradeço. Apoiador, fala aí, Paulo. Não, as pessoas que vir para cá, dedicar esse tempo, né? etc., demanda recursos. E aqueles que acham que isso vale a pena, que isso tem alguma função, sintam à vontade para apoiar o meu trabalho. O link está aqui na descrição, com $5 por mês. A pessoa pode apoiar meu trabalho no locals.com, Locals, que também é uma missão muito cara para mim, que é o estabelecimento de uma plataforma que dê a todos liberdade de expressão, que não se submeta à legislação censora brasileira e sim à primeira emenda americana. Então, está aqui o Locals. Aqueles também que quiserem comprar o meu curso Fim da América, eu abro só 2 turmas por ano, por uma semana. Na sexta-feira, no dia 20, segunda-feira, abre por uma semana essa próxima turma do Fim da América e do Mundo como conhecemos. Eu acho que o fato de eu estar aqui mostra que realmente eu tinha razão. Conforme os Estados Unidos começaram a ruir como civilização, ruiu o mundo inteiro, inclusive o Brasil. Né? Eu tenho um pedido. Posso fazer um pedido aqui? Só um minutinho. Pessoal, existe um cavalo, vou até chegar perto aqui, existe um cavalo de Troia que a esquerda está colocando na cabeça de vocês. Oi? Não tem problema, está funcionando. Tá. Pessoal, tem um cavalo de Troia. Prestem atenção no que eu vou falar. Tem um cavalo de Troia, pessoas infiltradas na direita, dizendo: sem voto impresso, eu não voto mais. Isso é mentira do diabo para que vocês desistam de votar. Vocês nos colocaram, se existe ainda uma pequena resistência, foi porque vocês, conservadores, independente de voto eletrônico ou voto impresso, vocês nos colocaram
dentro da Câmara e dentro do Congresso. Nós estamos lutando pelo voto impresso? Sim, em uma PEC proposta pelo senador Cleitinho, o qual eu sou relator, que estamos buscando colocar na CCJ, nas comissões do Senado. Mas, independente disso, votem, falem de política, conscientizem as pessoas, que não adianta a gente falar mal de A, de B, de C, que foi para a Lava Jato, que foi preso, que é ladrão, isso, aquilo, se vocês não fizerem a parte de vocês de votar. Esse é o primeiro recado que eu quero dar para vocês. O segundo recado, quem vai mudar o Brasil não é Lula, não é Bolsonaro, não é o Executivo, é o Senado Federal. Senado Federal que, em 2026, troca 2/3. 54 serão mudados. Se nós hoje, Paulo Figueiredo, tivéssemos 41 senadores, hoje somos aproximadamente 30 de oposição. Se nós tivéssemos 41 senadores, vamos falar 42, vamos ser um pouquinho mais otimistas, nós teríamos a presidência do Senado. E o que isso muda? Votações importantes, marco temporal de terra indígena, droga, aborto, impeachment. Fiscalização, impeachment de quem desrespeita a Constituição, tudo isso estaria nas nossas mãos. Então não caia nessa narrativa de não votar porque não tem voto impresso, que isso é uma narrativa do diabo, do inferno, para que vocês, patriotas, que mais do que nunca, graças a Jair Messias Bolsonaro, hoje nós entendemos o que é direita e esquerda no Brasil, façam o trabalho de vocês, compartilhando nossos conteúdos, seguindo a gente nas redes sociais, porque nós não temos a imprensa, nós não temos a mídia, nós temos um Paulo Figueiredo, nós temos um Rodrigo Constantino, e olhe lá, pouca coisa, temos uma Oeste sem filtro, temos pouca coisa. Então, a oração de vocês em primeiro lugar, o voto de vocês e o coração, a torcida, isso é o nosso combustível para nós seguirmos lutando por vocês. Obrigado. Só fazer um registro aqui também. Na próxima semana, a gente deve ter uma votação muito importante no Senado, que é a questão das decisões monocráticas, né? Que o Rodrigo Pacheco, tão criticado, ele está finalmente... Nunca critiquei o Rodrigo Pacheco. Finalmente se levantando para que exista realmente uma independência e uma separação de poderes. Porque hoje tem um poder esmagando os demais. Mas o Senado, graças a vocês aí, né, e aos parlamentares juntos com vocês, a gente conseguiu essa luz de esperança aí, né? Então, é muito importante, semana que vem, a gente estar atento às votações lá no Senado sobre essa questão das decisões monocráticas. E uma coisa, viu, Paulo, para encerrar a minha participação, eu digo para você o seguinte, se tem uma coisa que político respeita, já percebi em 4 anos e meio, 5 anos de Senado, é um povo organizado que sabe se manifestar. Não respeita, não, tem medo. Ou tem medo ou respeita, mas olha, o povo organizado de forma ordeira, pacífica, mas com firmeza. Precisamos voltar às ruas. Esse é um lema nosso nas próximas. Girão. Precisamos voltar às ruas, Girão. Porque nós estamos com a espada na cabeça. Amém. Tá? Eu digo o seguinte: o aborto, as drogas, a liberdade. Deixa eu fazer uma pergunta, aproveitar 3 senadores aqui nessa linha. Segura o microfone aí. A vida de vocês estaria mais fácil no Senado ou mais difícil se houvesse uma enorme pressão popular? Por exemplo, contra o STF? Muito mais tranquilo. Como é que estaria o ânimo do Pacheco? A voz estaria mais altiva. Então, eu acho que é um processo que a gente não pode, como colocou o senador Jorge Seif, não podemos absolutamente, não temos esse direito de recuar. Né? Então, é para os filhos e para os netos da gente. A gente vai embora. A gente vai embora daqui a pouco. A gente não sabe, mas o Brasil é muito maior. Os filhos e os netos dependem da nossa coragem juntos com o povo brasileiro, porque a gente só não faz nada. Com vocês, a gente pode mais. Eu queria só registrar a presença da deputada do México, que está aqui conosco, nos ajudando também, que é a Rose Corosco, que está aqui, muita graça, está conosco aqui. Tem um trabalho em direitos humanos muito importante. E todo mundo, junto com o Brasil, eu acho que a verdade vai prevalecer, se Deus quiser. O que tu ia perguntar, Paulo? Eu quero falar sobre o Senado. É sobre o Senado ainda. Eu quero dizer a você, Pacheco, diretamente. Eu sei que esse vídeo vai ser reportado e tal. Acaba chegando. Assim, não foi nem foi a movimentação da rua, sim, nas redes sociais. Mas uma movimentação por uma semana dentro do Senado, falando no olho
do presidente Pacheco, olhando para ele, falando da importância e a responsabilidade constitucional dele. E mais que isso, o privilégio que Deus deu a ele, sentar na cadeira do Senado. Ninguém está pedindo a ele que faça briga pessoal, que puxe intriga com ninguém. A gente só quer que você cumpra o papel constitucional. Quando você disse que estava havendo interferência de poderes, o povo falou, Constantino falou, o que falou Paulo aqui. Nunca falei mal. Sempre apoio. O povo achou maravilhoso. Você teve o nosso apoio. Os deputados começaram a ficar em pé, os senadores. Foi uma cena linda. Todo mundo levantando o microfone para poder fazer a mesma fala. E nós continuamos. Aí você tomou para si, puxou o marco temporal, puxou a legalização das drogas, aborto, puxou. Que tudo pertence ao parlamento, nada pertence ao Supremo. Então a conversa fiada é: a casa é omissa, as duas casas são omissas, por isso que o Supremo se intromete. Tudo bem, as casas podem ser lentas e omissas em qualquer matéria. É feito mas, isso, inclusive. Mas essa omissão não legaliza a intromissão do Supremo. Não diz que ele tem que se intrometer. Então é o seguinte, Pacheco, onde nós passamos aqui, e de parlamentares que nós conseguimos ouvir alguma coisa que eles sabem sobre o Brasil, sabe o que eles perguntaram? Cadê o Senado? O que faz o presidente do Senado? De que lado o presidente do Senado está? Ele está do lado dessa Suprema Corte? Ele está do lado do presidente? O que nós tivemos que responder foi só a verdade. Quer dizer, nesse momento, ele se movimenta naquilo que diz a Constituição. Nesse momento. Veja, Pacheco. Não tem sido verdade. Está olhando. Mas agora está sendo. Está olhando. Está vendo. Está vendo. E é preciso que você não perca essa toada. Porque só o Senado poderá fazer valer o que diz a Constituição, que existem 3 poderes, não tem harmonia de nada e nem de 3 poderes. Tem um só. Mas desses 3, o que mais tem poder é o Senado. Então, se você se levanta, a gente salva o Brasil dessa ditadura. E quando a gente está falando de emprego, de empresas americanas, e os Estados Unidos têm que prestar atenção no Brasil por isso, com esse fechamento dessa reforma tributária, as empresas americanas, que têm alguma coisa com o Brasil, vão se ferrar do mesmo jeito. Vai ser o maior IVA do mundo, só isso. O maior imposto do mundo. O maior imposto do mundo. Então fica aqui o recado, meu beijo à assistência aí, meu beijo ao pessoal que me segue aí, que eu acabei mandando os links aqui, enquanto estava de cabeça baixa, para que pudesse assistir. Vocês continuem assistindo, ó. 1000 beijos para você, 1000 beijos para o Brasil, 1000 beijos para você que foi para a rua, corajosamente. Vamos continuar na rua. A rua não pertence a nenhum tribunal superior do Brasil. A rua pertence ao povo. Eu sei que a nossa Constituição está nas nuvens em era de internet. Mas ninguém está autorizado a dizer a você que fique em casa. O fique em casa ferrou o país. Ferrou o país. Se não fosse a graça de Deus sobre a cabeça de Jair Bolsonaro, nosso país, por 4 anos, tinha passado fome. E você sabe que não passou fome. Você que é prefeito, sabe? E que foi fazer campanha esculhambando Bolsonaro, devia tomar vergonha nessa sua cara. Você que é governador, que foi para a rua esculhambar Bolsonaro e fazer campanha para Lula, devia tomar vergonha na sua cara. Você passou o ano e fechou o ano no azul, ninguém no vermelho. As prefeituras tinham dinheiro, agora vocês estão fazendo comício, fazendo greve, prefeitos, porque não recebe fundo de participação dos municípios. Eu não vou falar bem feito, não, porque é o Brasil, mas devia tomar vergonha na cara. E nós, brasileiros, é a nossa hora. E se nós não formos para a rua, se nós nos acovardarmos, se colocar o galho dentro, nós vamos ajudar a empurrar o nosso país no fosso o mais rápido do que nós imaginamos. Eu agradeço a você a sua coragem, Paulo, a sua disposição, está nas redes sociais, assim, sendo caçado, perseguido. Graças a Deus que você está aqui na América, que o Alan está aqui, que o Constantino está aqui, e tantos outros brasileiros lá que estavam na internet, né? Estavam lá com seus vídeos, e que também estão por aqui. Fora os que não conseguiram estar aqui, né? Tem o caso, por exemplo, do Guilherme Fiuza, um grande cara da Revista Oeste, e está lá sem poder falar, caçado, sem poder falar. As redes caçadas? Porque aconteceu com ele, idêntico do que aconteceu comigo,
mas ele estava no Brasil. A sua conta bancária também foi congelada? Todos os meus ativos financeiros. Todos os ativos financeiros. Onde é que você vê um troço desse? Pô? Ninguém sabe. Porque criticou o sistema? Porque Ditadura. Não, queriam ver se eu financio sei lá, os movimentos golpistas que eles dizem. Eu falo, como é que eu financio? Ao contrário, as pessoas é que me financiam. Eu não financio nada, eu nunca dei um dinheiro para qualquer coisa. Porque eu sempre faço essa separação. E, no entanto, há um ano, não é uma medida cautelar para investigar, quebrou sigilo, todo o sigilo. Um ano que continua bloqueado. E até hoje eu aguardo, fico apelo aqui, pessoal, Polícia Federal, etc. Existe um instrumento chamado carta rogatória. Estou aguardando para tomar conhecimento do meu processo. Eu gostaria de saber do que eu sou acusado. Porque até agora eu não sei. Até agora entraram com habeas corpus em meu favor, o habeas corpus foi desconsiderado, não foi sequer analisado. Até hoje eu não sei do que se trata. Eu sou tratado como um criminoso. A única coisa que eu tive acesso foi uma decisão que vazaram para mim, que tem até tweet do Guga Noblar, o Energúmeno, utilizando para basear desse tweet do Guga Noblar, para basear a decisão do Alexandre. Então, assim, essa situação. Mamãe me acorde mesmo. Mas, olha só, gente, eu queria agradecer mais uma vez a vinda de vocês. Primeiro, também agradecer a participação aqui no Paulo Figueiredo Show. Esse programa é um pouquinho diferente. Na terça-feira, nós voltamos à nossa programação normal. Estarei lá dentro do estúdio, conversando com vocês, comentando as principais notícias do Brasil e do mundo. Mas hoje foi um momento especial, um momento de fazer história. Eu quero dizer a vocês, nós temos bons parlamentares. Nós temos bons políticos. Político não é tudo igual. Essas pessoas que estão aqui não estão aqui em busca de interesse pessoal nenhum, pelo contrário, em detrimento dos seus interesses financeiros, que estão gastando dinheiro, e em detrimento dos seus interesses pessoais, porque correm risco, sabem que estão cutucando onça ao estarem aqui, mas não se acovardam. Então, aqui no nome desses 3 grandes senadores que a gente tem, mas também de toda a delegação que veio, eu deixo o meu agradecimento em nome do Brasil, se é que o Brasil me permite falar só um pouquinho nesse ponto, em nome dele. Obrigado, pessoal. Nós te agradecemos, Paulo, pela tua... O microfone está aqui, ó. Pela tua assessoria gratuita e pelo teu trabalho voluntário e patriótico pelo nosso Brasil e pelas nossas pautas, que, acima de tudo, você é jornalista de direita, de esquerda, não importa. Nós estamos preservando os seus direitos também. Júlia Zanata, vem aqui só um minutinho. Júlia, vem aqui. Só para se despedir aqui do público. Mais uma catarinense aqui, eu não quero deixar de registrar aqui. Não, deixa eu levar. Vai lá, Júlia Zanata. A valente de Tiara. Cadê? Sim, né? Sem Tiara. Pronta para o combate. A gente está encerrando, Júlia. Estamos ao vivo. Queria que você só falasse para o pessoal qual foi a sua impressão das agendas que a gente fez e o que você acha que as pessoas que conversaram com a gente acharam do que a gente falou. Cadê a Tiara? Cadê a Tiara? A Tiara ficou na mala, gente. Vou botar aquele filtro do eu achei que a nossa delegação foi muito bem recebida, né? Também prestígio aqui de 3 senadores da República, diversos parlamentares, com o prestígio que o deputado Eduardo Bolsonaro conquistou aqui, anos né? E anos do Eduardo vindo aos Estados Unidos. E tem gente teria sido um baita embaixador. E tem gente que diz que não funciona, né? Mas eu vi até as pessoas dos gabinetes pedindo para bater foto com ele aqui, os americanos. Então, realmente tem um prestígio aqui de um trabalho muito bem feito. Fomos atendidos por diversos parlamentares americanos. E certamente esse trabalho é muito importante porque aqui nos Estados Unidos eles se pautam pela imprensa tradicional, que muitas vezes, né, não conta o que realmente está acontecendo. Então, nós precisamos estar conectados e falar com esses parlamentares conservadores aqui, republicanos, e falar sobre essa história de que o Biden diz que é amigo do Lula, mas o Lula vive fazendo atos anti-americanos, vamos dizer assim, anti-americanos, anti-American. Né? Foi isso que a gente falou. Isso saiu, inclusive, né? Paulo fala toda hora isso num artigo do Financial Times. Eles deram nomes, deram... Enfim. Detalhado, um grande artigo detalhado. Está no meu Locals, né? Traduzido para português. Então, com certeza, nós vamos colher muitos frutos dessa delegação aqui, dessa missão. E foi um prazer estar com todos vocês, né? Com
grandes nomes aí. Senador Girão, senador Magno Malta, meu colega de Santa Catarina, senador Jorge Saif, e o meu amigo aqui, Paulo, né, cancelado no Brasil, mas que nós todos amamos e temos um grande respeito pelo trabalho dele. Obrigado, querido, obrigado. E eu agradeço a vocês que estão em casa. Eu vou encerrar esse Paulo Figueiredo Show. Paulo, deixa eu só parabenizar o Ministério da Justiça, claro, e o Ministério dos Direitos Humanos, e parabenizar a dama do tráfico por tanto prestígio, né? Como ela foi recebida com carinho, e aguardando a nomeação dela, ela que responde por uma condenação, está em liberdade condicional, como o crime é prestigiado no Brasil, como eles têm uma vocação com a flanelinha de criminoso para passar pano. Parabéns à dama do tráfico, parabéns ao tio Patinhas, que é o marido dela, por essa força, por esse poder, e parabéns a esse ministro que recebeu um bebê de 12 semanas da mão do senador Girão, se recusou a receber direitos humanos, e o senhor Flávio Dino, que debochou da CPMI, desse relatório esdrúxulo, aliás, esdrúxulo 3 vezes feito pela senadora Elisiane Gama, está aqui 3 participantes dessa CPMI, que somos nós 3, e que nós podemos também fazer um relatório paralelo, contando toda a verdade. De tudo não foi ruim, porque a verdade foi revelada. Obrigado, Paulo, por tudo, e a dama do tráfico está com a bola toda. Obrigado a vocês, obrigado pela audiência, e aqueles que tiverem